tudo bem? Mais uma aulinha de matemática aqui com o professor Gustavo. Hoje nós vamos falar acerca de transformações geométricas e simetrias. Muitas circunstâncias isso aparece no nosso cotidiano, em obras de arte, em placas de trânsito, ou na própria rua, na estrutura das calçadas, na estrutura da faixa de pedestre, dentro da escola. Tenho certeza que você já viu alguma figura simétrica por aí. O que é a simetria? A simetria acontece quando nós temos uma imagem com a mesma medida, forma e posição entre partes dispostas em cada lado de um eixo ou um centro. Ai, professor, muito difícil. Vamos traduzir para o português. Tem um eixo aqui no meio, ok? Que fica aqui dividindo a figura. E quando eu passo esse eixo, a metade de cá é igualzinha à metade que está aqui. Tem o mesmo formato, tem o mesmo tamanho, tá? Mesma área, mesma medida. E esse eixo divide, então, a figura original em duas figuras congruentes. E onde a gente vai encontrar a simetria? Em vários tipos de figuras. A exemplo de um segmento de reta. Nesse caso, eu tenho um segmento de reta AB, aqui, representando, e um ponto M, que é denominado ponto médio do segmento AB. Então, esse aqui é exatamente o meio do segmento AB. Por esse ponto, está passando uma reta aqui, ó, perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o segmento AB. E essa reta perpendicular, passando pelo ponto médio, recebe o nome de mediatriz. Então, a mediatriz desse segmento está dividindo o segmento AB em dois segmentos congruentes. O segmento AM, que tem a mesma medida do segmento MB. Portanto, se a gente comparar aqui com a minha régua, a distância entre BM e AM é exatamente a mesma. Esse segmento do lado de cá é igualzinho esse do lado de cá. Temos um eixo de simetria representado por essa mediatriz. Tá? Agora, num ângulo, professor, onde eu posso encontrar simetria? A simetria no ângulo depende desse segmento aqui, ó. Segmento O que passa aqui pelo ponto B. Aliás, ele não é um segmento, é uma semirreta de origem O. Esse ângulo, você também já deve saber, é denominado AOB, tá? O vértice desse ângulo é o vértice aqui no O, ok? Ele tem uma abertura. E esse segmento OB aqui, essa semirreta, está dividindo o ângulo exatamente ao meio. Vai receber o nome, então, de bissetriz. Bissetriz é a semirreta que parte do vértice de um ângulo e divide ele em dois ângulos congruentes. Esse lado de cá fica igualzinho esse lado de cá. Portanto, a bissetriz desse ângulo gera um eixo de simetria. Mas o eixo de simetria não está presente só em figuras simples como retas, ângulos, né, segmentos e ângulos. Também pode estar em polígonos e outras figuras, como é o caso aqui do nosso triângulo, que tem um eixo de simetria. Se você observar aqui, essa linha vermelha divide esse triângulo em duas partes congruentes. Apenas um eixo de simetria. Porque, por exemplo, professor, se eu tentasse riscar um eixo de simetria aqui, não ia dar certo. O que ia acontecer? O lado de cá não ia ser igual ao lado de cá. Portanto, não é simétrico, não é eixo de simetria. Caso desse quadrilátero, um trapézio, tá? Tem aqui duas bases paralelas e uma reta que está dividindo esse trapézio ao meio. Ela passa pelo ponto médio dessa base, pelo ponto médio dessa base. Portanto, essa reta vermelhinha aqui é o eixo de simetria desse trapézio, ok? Ele só vai ter um eixo de simetria também. Eu posso tentar riscar aqui outros eixos de simetria, mas eu não vou conseguir, porque os dois lados não vão ficar com o mesmo formato, com a mesma medida. Há figuras que têm mais de um eixo de simetria, como é o caso aqui do losango ou do retângulo, tá? No qual eu tenho dois eixos de simetria em cada um deles, ok? Então, um eixo está na direção vertical, um eixo está aqui na direção horizontal. Mas não necessariamente tem a figura só com dois eixos de simetria. Posso ter com 3, com 4, com 5. Exemplo aqui, o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, para quem está lembrando agora o que é o triângulo com os três lados com a mesma medida. E ele vai ter aqui, ó, 3 eixos de simetria.
ok? Então, quanto mais lados tiver um polígono regular, por exemplo, mais eixos de simetria ele terá também. Um outro tipo de simetria que já não depende tanto do eixo é a simetria central, que vai depender de um ponto. Ou seja, quando eu reflito essa figura por esse ponto A vai ter um correspondente, ó, aqui na diagonal. Esse ponto B para cá, ponto C para cá, ponto D para cá. E aí eu acabo tendo um espelhamento dessa figura. Isso também é um tipo de simetria, uma simetria de central, ok? Por um ponto central. Também pode ser interpretada como uma simetria de rotação, tá? Em relação a esse ponto aqui. E, por fim, a mais comum das simetrias, que também é chamada de reflexão, simetria de reflexão, simetria axial. Peguei aqui uma foto de um monumento famoso que fica lá na Índia, né? O Taj Mahal. É um grande mausoléu, por incrível que pareça, esse palácio. E ele é fantástico na sua composição geométrica, inclusive pelo fato de apresentar simetria axial, tá? Nessa direção aqui. O lado de cá é exatamente igual ao lado da direita. Bom, não só na natureza e nas grandes obras arquitetônicas nós podemos enxergar simetria. Um outro artista famoso, que é o Escher, um artista holandês, utilizava simetria em muitas das suas obras. Inclusive, vou deixar a você um convite para que você possa pesquisar em materiais na internet, em livros, em alguns outros lugares, as obras desse artista surrealista. Você vai se surpreender com as ilusões de ótica, também com a qualidade daquilo que ele produzia. É um conteúdo que vale a pena se aprofundar. Meus queridos, foi isso, o conteúdo dessa aula. Espero você nas seguintes e até uma próxima.